Você falou que talvez a principal qualidade do investidor é ter paciência. Mas é muito difícil você ter paciência quando você não consegue visualizar como que vai ser o futuro, né? Então, como ter paciência num cenário em que, sei lá, ninguém quer investir mais em ações, você tem diversas ofertas, até mesmo renda fixa, né? O investidor está topando comprar crédito privado e está amassando, né, os spreads. Então, como ter paciência num cenário como esse, que ninguém quer investir em ações? Eu tento lembrar que em todos os momentos onde eu não consegui enxergar o que vinha pela frente, em geral são os melhores momentos para você estar em ações. Quando está tudo muito óbvio, final de 2019, IPOs acontecendo, taxa de juros no Brasil de 2%, o Brasil evidentemente que ia crescer. Isso está no preço dos ativos, né? As ações não ficam paradas esperando o céu ficar azul e quando o céu ficar azul elas começam a subir. O mercado ele antecipa tudo, né? Vou contar uma história do que você falou. Eu comecei em 1995 na IP e eu comecei como assistente de operador. Então tinha um operador que comprava e vendia as ações e eu era assistente, aquele cara que basicamente anotava ali o que o operador estava fazendo, né? Compramos não sei o que, vendemos não sei o que. E depois eu me tornei operador, depois eu me tornei trader. E na época, a IP, ela tinha um departamento de arbitragem. Isso acho que ninguém nunca contou essa história. Que fazia arbitragem com derivativos. Na época, a Telebrás era a maior empresa da Bolsa, chegou a representar 40% do índice Bovespa, a Telebrás. E nesse departamento a gente fazia basicamente delta hedge de opção de Telebrás contra índice futuro. Então, fiquei um ano fazendo isso, né? E podia se especular também, então operava índice futuro no intraday, mas parece uma maluquice, e na verdade, né? Porque dentro acho que a empresa que tem a cultura de longo prazo e fundamentalista talvez mais sólida aí do Brasil, mas na época fazia isso também. E eu lembro uma época onde a gente cismou, era eu e o Maurício Bittencourt, até que está na Velt agora, né, de fazer essas operações com índice. Porra, cara, só perdia dinheiro, né, o tempo todo errando, né, comprava achando que ia fechar melhor. Eu falei, cara, Maurício, vamos começar a fazer o contrário do que a gente acha, cara. Porque, pô, de repente vai dar certo. A gente, vamos fazer o contrário do que a gente acha, a gente coloca um stop e vamos ver se funciona. Aí funcionou um pouquinho, depois parou de funcionar. Eu falei, cara, vamos parar com isso, que isso aqui realmente não funciona e vamos voltar pro nosso velho Parece que inverso tem que uma câmera funciona. ali olhando o que você está fazendo. Então, quando você se sentir não aguento mais vendo as ações caindo o tempo todo, você pode ter certeza que você está muito perto de um momento onde você vai ter uma recuperação expressiva, porque se você está se sentindo dessa maneira, todos os outros investidores estão se sentindo dessa maneira. Isso aqui não tem jeito, né? Então, num momento como esse, quem é que está comprando ações massivamente no mercado brasileiro? Os empresários, as empresas. Eu fiz esse levantamento na semana passada. Das 15 maiores posições do Leblon Ações, 10 empresas estão recomprando ações e estão recomprando ações de fato nos A últimos própria 12 Mills, meses. A própria Mills, toda a sobra de caixa, ela tem usado para recomprar ações. Os controladores estão recomprando ações. Quem tem visão de longo prazo e quem eu acho que é até mais capaz de avaliar os ativos do que o investidor comum, que são as próprias empresas, nesse momento elas aproveitam para fazer esses investimentos. Então, hoje em dia, eu confesso que eu fico mais otimista quando eu vejo todo mundo assim, tão pessimista e começo a ficar mais preocupado quando, quando o clima de festa está instalado, porque a história mostra que a gente está próximo aí de mudança nessas horas, né?